Olá, seja bem-vindo! Qual é a cor da sua pele? Será que realmente terminou o preconceito? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Qual é a cor da sua pele? No início, os negros foram presos e escravizados. Depois, se tornaram livres. Livres? A escravidão realmente terminou, mas quais são os desafios de hoje enfrentados pelos afrodescendentes? Em Rio do Sul, nós fomos em busca da comunidade da Beira. Onde estão os antigos moradores? Por que eles precisaram sair? Conforme conta a história do nosso país, os negros foram trazidos para o Brasil pelos portugueses para trabalhar nas grandes fazendas na produção de cana-de-açúcar. E foi aí que teve início o tráfico negreiro. A força do trabalho dos negros foi sistematicamente empregada pela lógica da violência e dos abusos, com longas jornadas de trabalho e condições de vida extremas. A força das armas e a violência transformavam os castigos físicos em um instrumento eficaz na dominação. E foi assim no século XVI. Depois da metade do século XIX, a escravidão no Brasil passou a ser contestada na Inglaterra. Foi aí que o parlamento inglês aprovou uma lei, em 1845, que proibia o tráfico de escravos. Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que dá fim ao tráfico negreiro. Apenas 20 anos mais tarde, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos. E apenas em 1885 foi aprovada a Lei dos Sexagenários, ou seja, que dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Somente no final do século XIX é que a escravidão foi mundialmente proibida. No Brasil, a abolição aconteceu no dia 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel. Mas nesse período, a luta estava apenas começando. Em 69, eu ganhei uma bolsa de estudo como melhor aluna da minha cidade, lá onde eu nasci, Carazinho. E com isso, o prêmio era estudar numa escola particular. De melhor aluna, eu acabei em um ano sendo a pior aluna, que eu não consegui estudar, né? Até para me ensinar, o professor pegava um aluno que ele achava que era inteligente, ele dizia assim, te dou 10 para você, você senta lá e ensina ela. E tudo isso ficou na minha cabeça, tudo isso foi pesando, né? Há quase 40 anos, Noeli começou uma busca para que esse tipo de preconceito não existisse mais. Uma busca em um terreno difícil de mudar, o que ela acredita que começa ainda na escola. Na escola ainda, tá? Porque assim, ó, todos os lugares onde eu ando trabalhando, né, os professores se negam a cumprir uma lei que desde 2003 tem, que é a chamada Lei 10.639, que obriga os estabelecimentos públicos, privados, faculdades, enfim, todos os estabelecimentos de estudo a darem a história da África e a cultura afro-brasileira, não somente em datas, né? Todos os dias, porque já foi provado, né, que o negro tem história no cotidiano, né? E isso deveria já estar sendo passado nas escolas, né? Você vê, nós temos em 2013, fazem 10 anos da lei e muito poucas escolas e professores trabalham isso. Para ela, o preconceito está nas coisas mais simples, como a maquiagem. Olha, a gente ficava com cara de mascarado, porque o pó facial, enfim, essas coisas todas era feita para um tipo de pele e que não era nossa, né? Era aquela pele rosada ou aquela pele que a pessoa chama de branca. E tu passando aquilo numa pele negra, imagina como é que ficava, né? Tem algumas fotografias assim de pessoas que iam para as programações festividades, quando iam dar um beijo assim que virava o pescoço, a gente via, notava, né, claramente assim, a diferença daqui para aqui. No
próximo bloco você vai ver que a indústria cosmética evoluiu muito. É no próximo bloco, rapidinho.